Olá, caros estudantes, um outro tópico que eu gostaria de partilhar com vocês, um outro conceito importante nesse entendimento da filosofia geral, é o conceito de interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ao mesmo tempo que é um problema, é uma necessidade em nosso tempo. Nós não podemos ficar hoje mais focados apenas em uma disciplina ou em gavetas, ou numa formação de disciplinas fragmentadas, distantes. Quanto mais o conhecimento se torna integrado, eu diria não só numa perspectiva de entender a minha formação específica, mas o mundo e os seus acontecimentos, mais eu tenho um estudante crítico, com uma visão analítica e capaz de propor soluções para esse mundo tão complexo. Então, vamos discutir um pouquinho esse conceito de interdisciplinaridade, e é claro que eu fiz alguns recortes aqui que poderão ou não ser acolhidos por vocês, e isso faz parte também dessa capacidade crítica, analítica, compreensiva que se espera de um estudante. O primeiro momento que eu quero discutir com vocês é o que nós chamamos de movimento orgânico. Quer dizer, a educação, assim como tudo o que fazemos, deveríamos estar focado no ser vivo. Ela deveria ser viva, ser bem interligada com aquilo que fazemos. Não é inorgânico, não é distanciado da vida. Quanto mais um ramo fica solto, fica fora da árvore, mas ele seca, ele não produz frutos. Assim também é a educação, assim também é a vida, assim também é a família. Então, nós somos membros, nós somos galhos, ramos da mesma semente. E se estamos unidos, é claro que os frutos serão grandiosos e sólidos num contexto de tanta insegurança. Então, o caráter necessário do trabalho interdisciplinar na produção e na socialização do conhecimento, no campo de todas as ciências, em especial no campo educativo, deve se dar de forma orgânica e nunca, jamais de forma arbitrária e abstrata. Então, logo, o conceito de interdisciplinaridade aponta-nos para a importância de uma aprendizagem social. A necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento, ela se funda num caráter dialético, conflituoso, de uma realidade que ao mesmo tempo é objetiva e subjetiva. É uma realidade fora de mim e uma realidade dentro de mim. E eu, ou a minha comunidade, como um lugar de aprendizagem e de entendimento, tentando compreender os fenômenos, faz-se uma intersubjetividade na apreensão de um caráter que é uno, mas também diverso, da realidade que se impõe a nós, queira você ou não. A realidade está aí para ser entendida ou ignorada. E aí nós podemos viver no mundo como conhecedores e lidando com os problemas e os acontecimentos com maturidade, ou alheios, alienados, distantes, como se a vida fosse o nascer para morrer. Então, a produção do conhecimento, ela não está fora dessa dimensão orgânica da vida. Produzir ideias, representações, dentro da nossa consciência e fora dela, se dá entrelaçado com essa atividade material, corpórea, que nós vivemos a cada dia. Os homens, eles produzem representações, eles produzem ideias e eles produzem coisas. E nesse contexto em que as forças de produção, ora agregam, ora nos distanciam, nós somos chamados a ser conscientes desse mundo, dessa realidade. A isso, dentro da educação, nós chamamos de dualismo pedagógico. Os problemas que as relações de produção
ou de exclusão crescente trazem no plano social, miséria, violência, epidemias, pandemias, tem uma ligação com a forma como nós lidamos com essa natureza. O desmatamento, a poluição do ar, da água, a poluição sonora, que, por sua vez, beneficiam alguns e excluem outros. E o mais grave, que muitas vezes um cinismo e até mesmo um maquiavelismo de uma camada que se diz privilegiada nesse contexto, que Marx chamou de burguesia, é que essas pessoas tentam convencer ou utilizar da máquina, que ele chamou de superestrutura, para manipular e para convencer aqueles que educam a reproduzir um modelo predatório da natureza e da sociedade. Nesse sentido, a interdisciplinaridade ela vem como um desafio, porque dentro dessa fragmentação é muito mais fácil dizer que determinadas disciplinas, determinados conhecimentos são mais importantes do que outros. Recentemente nós ouvimos um determinado líder político da nossa sociedade dizendo que gostaria de pagar com o dinheiro dos impostos a formação de médico, a formação de engenheiro, mas jamais a formação de filósofo, a formação de sociólogo. Na cabeça dele, existem conhecimentos que são mais importantes do que outros. Ora, isso é de uma ignorância muito grande, de uma falta de conhecimento amplo do mundo. Não existem saberes superiores. Os saberes se integram, daí o nome interdisciplinaridade. Eles se unem para que possamos compreender o mundo, os acontecimentos, e em especial dar sentido às nossas relações. O Hobsbawm, esse grande historiador, ele diz que o grande valor do marxismo sempre foi a crítica ao capitalismo. Se a gente perder a capacidade de fazer uma crítica a esse materialismo histórico, esse materialismo que embrenha na sociedade, mata as relações, mata o encantamento com a vida, nós deixamos aí de ter sentido toda a nossa capacidade de entender o que destrói a vida, o que destrói as relações, o que mata os sentimentos nobres e assim por diante. Então, nesse sentido, é claro que quem defende uma visão fragmentada da educação, uma formação curricular em que determinadas áreas são superiores às outras, e determinados conhecimentos não são necessários e muitas vezes até são indesejáveis, porque é só lembrarmos historicamente de Sócrates, quando ajudava a juventude a entender e compreender o mundo e fazer perguntas acerca do que estava acontecendo, e aí ele é condenado a tomar cicuta, porque ele é indesejado, porque ele é mal visto. Depois, alguns séculos depois, quando a gente olha para Jesus, o Nazareno, que para a grande parte da sociedade ocidental é o Filho de Deus, é o enviado, mas naquele contexto foi morto, foi assassinado como um líder político, porque fazia com que a comunidade pensasse diferente acerca dessa opressão religiosa, política e social, que muitas vezes faz da educação, da escola, do ensino, um modo de conformismo, um modo de simplesmente fazer da educação uma ferramenta, uma técnica para aprender determinada arte a serviço do mercado, a serviço do capital, de quem tem, e não de compreender o mundo e suas relações. Então, ou a educação ela está a serviço de todos e todas, ou ela está a serviço do mercado, do capital. Não existe uma educação neutra, existe uma educação comprometida com um desses modelos. Por isso, quando a gente diz que a educação é transformadora, a gente está dizendo que é possível, a cada ano, a cada nova geração que é educada, superar o velho e possibilitar o novo
através de uma forma crítica de ensinar, de socializar o conhecimento e de entender todo esse processo de exclusão e alienação. Então, o processo educativo, ele deve ser, caros estudantes, humanizador, na medida que permite que os seres humanos desenvolvam sua capacidade ontológica de entender o ser humano, suas relações no mundo e como que nós estamos lidando com a natureza. Assim é possível aprender a partir dessas relações e constituir-se no mundo como um ser que transforma, que modifica e que aprende com os acontecimentos. Então, o trabalho educativo não é outra coisa senão uma síntese de possibilidade dessas máximas da educação que, historicamente, vamos aprendendo a modificar, muitas vezes de forma contraditória, heterogênea, de conflitos. Por quê? Porque quem está no poder, quem está se privilegiando com esse modelo predador da vida e dos acontecimentos, não quer mudar. E nesse sentido, nós somos desafiados a aprender com esse contexto. Então, o que seria uma formação ampla e integral, caros estudantes? É aquela que leva-nos a perceber que trabalho, ciência, tecnologia e cultura estão imbricados na mesma formação. E a construção de um projeto de educação contra-hegemônico exige que refundemos uma nova compreensão da educação, diferente da que está aí e pautada num contexto de humanização. Então, aproveite desse material e entendam bem esses conceitos fundamentais para a leitura dos textos que eu estou propondo aí no módulo 3 do nosso curso.